Hoje você vai entender de uma forma muito simples por que quando um marketplace entra no Brasil ou entra em qualquer mercado, ele é lindo, maravilhoso, te ajuda a vender, te ajuda a ganhar dinheiro. Se você é comprador, ele facilita pra caramba a tua vida, você não paga frete, você tem cupom de desconto, às vezes até compra de graça você recebe. O que acontece com os marketplaces? Eles vivem 3 ciclos. O primeiro ciclo é o subsídio, o segundo ciclo é a dependência e o terceiro ciclo é a extração. Vou exemplificar tudo certinho para você entender, mas antes de prosseguir, deixa eu só me apresentar. Se você não me conhece, eu sou o Luiz Souza, do canal Ajuda a Vender, e aqui no meu canal eu produzo conteúdo para quem vende através da internet. Então, se você vende seus produtos ou quer vender através de marketplaces como Mercado Livre, Shopee, Amazon e outros, se inscreve no meu canal, olha os outros vídeos, tem bastante conteúdo interessante para você poder aprender, ver algumas dicas e se informar do que está acontecendo nesse mercado. Como eu falei no início do vídeo, existem 3 ciclos que os marketplaces passam. O primeiro ciclo é o de subsídio, o segundo ciclo é o de dependência e o terceiro ciclo é o de extração. Vou citar aqui um dos melhores exemplos para te falar sobre esse primeiro ciclo, que é o ciclo de subsídio. Se você vende há bastante tempo na Shopee, você sabe que quando a Shopee entrou aqui no mercado brasileiro, ela não cobrava nenhum centavo de tarifa, nem para você vender e nem para você comprar. Então, se você era vendedor, você anunciava lá um produto por um valor qualquer, não tinha limite mínimo, não tinha nada, você podia vender um produto de R$1, um produto de R$100, você ia receber, depois da venda ter sido bem sucedida, você ia receber o valor integral do produto que você vendeu. Você não ia pagar comissão, você não pagava taxa de frete, você não pagava taxa fixa por item vendido, você não pagava nada. Você vendeu um produto de R$10, depois que deu tudo certo com a venda, você recebia R$10 na tua conta. Era assim que funcionava no começo. E o mesmo valia para os compradores. Você podia comprar um produto de R$1 e receber esse produto, sei lá, cruzando o país inteiro, você não ia pagar frete. Você não pagava nenhuma taxa para comprar e você não pagava nenhuma taxa para vender. E ao longo do tempo, a Shopee foi aumentando essas tarifas de maneira gradativa, de maneira bem suave, que permitiu que todo esse ecossistema se formasse e criasse o segundo ciclo, que é o ciclo da dependência. Eu usei a Shopee como exemplo porque é o modelo que está mais recente aqui na nossa memória, mas é mais ou menos o que também fez o TikTok Shop. O TikTok Shop, quando entrou no Brasil, cerca de 1 ano e pouquinho atrás, eles também entraram sem cobrar tarifa dos vendedores. Eu mesmo participei desse primeiro grupo, fiquei, se eu não me engano, 3 meses sem pagar tarifa nenhuma para vender lá. E depois as tarifas foram aumentando, até que recentemente eles anunciaram que a partir de julho de 2026 as tarifas vão subir bastante, vão ficar praticamente iguais às dos outros marketplaces. Mas, basicamente, todo marketplace, não só os de produto, mas também os de alimentação, de serviço, de qualquer coisa, qualquer marketplace que vai entrar no mercado, ele vai dar subsídios para poder criar uma base de clientes, criar todo um ecossistema, lembrando que em casos como o Shopee, por exemplo, esse ecossistema não é composto só de compradores e vendedores. Tem toda uma cadeia logística que foi sendo desenvolvida ao longo desse tempo e que nesse primeiro momento, como compradores e vendedores tinham uma série de vantagens, a gente tolerava enviar o produto e demorar para receber o pagamento, o comprador aceitava comprar um produto que ele ia demorar para receber, coisas desse tipo. Então, essa fase de subsídio, ela é uma forma de o marketplace entender o mercado onde ela está entrando, criar uma base de clientes e criar toda uma infraestrutura, todo um ecossistema para atender essa demanda que vai crescer rapidamente com essa estratégia de subsídio. O segundo momento é a estratégia da dependência. O que é a dependência? Eu sou vendedor, eu vendo na Shopee, eu vendo no Mercado Livre, eu criei uma dependência de vender nessas empresas. No meu exemplo aqui, no passado, eu tinha loja física, só que as vendas no Mercado Livre e na Shopee na época foram subindo tanto, que o valor que eu recebia, o valor que entrava na minha loja física, era ínfimo, perto do valor que eu recebia das vendas pela internet. Então, ter uma loja física, no meu caso, deixou de fazer sentido. E eu me tornei dependente das vendas pelo marketplace.
né? Fiquei dependente de Mercado Livre e Shopee principalmente, embora eu também tenha outros canais de venda. Então, quando esses marketplaces eles criam essa fase da dependência, eles começam a aumentar as tarifas, as burocracias, as exigências. Voltando ao exemplo da Shopee, ela começou sem cobrar nenhuma tarifa de ninguém, depois ela foi aumentando a tarifa aos poucos. A primeira tarifa que ela cobrou era 5% só do vendedor, uma tarifa simbólica. Depois essa tarifa foi subindo. Se não me falha a memória, ela chegou em 10%, depois 14%. E no começo não tinha essa tarifa fixa. Começou uma tarifa fixa de R$1, depois virou R$2, depois virou R$4, depois virou essa tarifa que é hoje aí que subiu bastante. Então, nesse momento em que esse marketplace ele já criou uma dependência, tanto de quem compra, quanto de quem vende, quanto de quem trabalha ali nos bastidores, pessoal de caminhão, transportadora, centros logísticos, tudo mais, quando se cria a dependência, chega o momento em que eles começam a aumentar as tarifas e vão testando. Eles vão aumentando de maneira gradativa, o mercado vai se adaptando, o consumidor, num primeiro momento, aceita pagar um pouquinho mais, o vendedor, num primeiro momento, aceita pagar um pouquinho mais, e as coisas vão caminhando. Chega no terceiro momento, que é o momento da extração. O que é o momento da extração? Alguns anos depois de entrar no mercado e ter criado essa base com subsídio, essa dependência do mercado, chega a hora em que eles vão começar a extrair dinheiro do mercado para transformar isso em lucro e remunerar os investidores, os acionistas, os fundos de investimento, todo mundo que acreditou na ideia. No momento em que a gente está no Brasil hoje, os principais marketplaces já estão maduros o suficiente e chegaram nessa fase de extração. Tanto é que você vê que de uns 2 ou 3 anos para cá, a grande maioria das mudanças que o Mercado Livre implementou resultaram em aumento de tarifas para o vendedor, aumento de burocracia, menos prazo para o vendedor trabalhar, regras cada vez mais absurdas, em alguns casos eu considero até abusivas, na minha opinião, e nesse momento da extração, eles vão testando os limites. Não só o Mercado Livre está fazendo isso, como também a Shopee está fazendo isso. Sendo que a diferença é que o Mercado Livre, entre o momento em que ele começou até o momento em que ele entrou na fase de extração, levaram aproximadamente aí 20 anos para ele começar a exigir mais do vendedor e tirar também mais dinheiro do consumidor, né, com tarifas para o consumidor também, tarifas bancárias, tarifas de empréstimo, coisas desse tipo. O Mercado Livre levou aproximadamente 20 anos para chegar nessa fase de extração. Enquanto que a Shopee, que está no Brasil aí, se eu não me engano, há pouco mais de 7 anos, ela já entrou agressivamente na fase de extração. A Shopee entrou no Brasil de uma maneira muito agressiva, investiu muito dinheiro para poder criar o seu mercado, para poder criar a sua fatia, né, de todo esse mercado do comércio eletrônico e criou essa dependência rapidamente. Então a Shopee também já iniciou a sua fase de extração com um exemplo muito claro que eu vou te dar agora. Então, se você não sabe do que eu estou falando, né, a partir do dia 1º de julho de 2026, a Shopee vai aplicar multas nos vendedores que não cumprirem as regras e tiverem determinada quantidade de pontos de penalidade. Isso é o quê? É uma forma de a Shopee extrair dinheiro dos vendedores, criando regras, mudando o contrato, mudando a forma de vender, aumentando tarifas, como recentemente eles aumentaram bastante a tarifa fixa para você vender produtos de certo valor. Então, nessa fase de extração, o que eles vão fazendo? Eles vão dando um passinho de cada vez, para ver até onde você aguenta como vendedor. Já para o consumidor, né, para a parte que é o comprador ele vai sendo tratado de uma maneira mais sutil, ele vai pagando mais tarifas sem perceber. Ele vai pagando mais tarifas, por exemplo, à medida em que os vendedores são obrigados a aumentar os seus preços de venda para poder custear tarifas maiores. Então o comprador acaba aceitando pagar um pouquinho mais, para o lado lá do comprador, nem sempre ele percebe o que está acontecendo, então ele acaba aceitando pagar mais. O vendedor vai repassando esse aumento de custos no preço até onde ele pode, só que tudo tem um limite.
chega um ponto em que o preço vai ficar alto demais, o comprador não vai aceitar pagar, o vendedor não vai conseguir vender e vai acontecer o quê? Vai começar a ter um declínio de faturamento, de vendas. E aí quando chega esse momento em que as tarifas aumentaram demais, o vendedor não consegue repassar o preço, o comprador não aceita pagar, vai começar a ter num primeiro momento um fenômeno que já está acontecendo com muitos vendedores no Mercado Livre, que é o pessoal vendendo os produtos a qualquer preço para pagar boleto, né? Não vai nem conseguir repor o estoque, tem gente vendendo mercadoria lá já abaixo do custo, e na Shopee provavelmente isso também vai acontecer. E aí o que vai acontecer quando tiver um declínio no faturamento, nas vendas, no lucro, eles tiverem menos dinheiro disponível? Vai acontecer o que a Amazon fez ano passado. A Amazon aqui no Brasil, ela também teve ali alguns momentos onde ela investiu bastante e alguns momentos onde ela começou a ser um pouco mais exigente com os vendedores. E aí, no caso da Amazon, como ela nunca foi tão expressiva em número de vendedores, como foi o caso do Mercado Livre e da Shopee, no ano passado a Amazon lançou lá uns subsídios onde o vendedor podia receber, se eu não me engano, até 40 mil reais só para poder anunciar mais produtos lá. Então, no momento em que o marketplace precisa do vendedor, ele vai te dar rebate, ele vai te dar bonificação, ele vai te dar publicidade grátis. No momento em que tem vendedor demais, ele vai te cobrar cada vez mais para que ele possa ter dinheiro e ter lucro. E aí qual que é a solução para quem vende online? Talvez não tenha uma solução, mas talvez a solução seja você conseguir dar uma resposta. Se o marketplace começar a te esgoelar demais, né, colocar a corda no seu pescoço, eu acho que é digno você cancelar a conta. Você pausar a tua conta, coloca em modo férias lá, abre um chamado reclamando, eles não vão nem ligar para o teu chamado. Mas se começa centenas, milhares de vendedores toda semana tirando os anúncios do ar porque o marketplace ficou agressivo demais, eles vão ter que fazer alguma coisa para te trazer de volta. E aí talvez surja algum fenômeno como esse, deles te darem uma bonificação, deles reduzirem as tarifas, deles repensarem. Eu vendo no Mercado Livre há muitos anos e eu me lembro de vários momentos no passado onde eles tentaram dar um passo muito à frente e a comunidade de vendedores conseguiu ter voz, conseguiu impactar de alguma maneira, fazer as vendas caírem, e eles tiveram que recuar, repensar, refazer e depois voltava de novo. Então, assim, se você é vendedor, você precisa estar ciente de que nenhum marketplace é uma ONG, eles não estão aqui para ser legaizinhos com você, para ser agradáveis, para dizer que te ama, não é essa a função do marketplace, eles estão aqui para ganhar dinheiro. Só que para eles ganharem dinheiro, eles investiram muito dinheiro antes. Então a gente, na condição de pequeno empreendedor, precisa entender também os esforços que essas empresas fazem, né? Eles têm ali dinheiro praticamente infinito, mas eles colocam muito dinheiro em risco para poder fazer isso tudo acontecer. Então é natural a gente entender que em algum momento eles vão começar a subir a régua para poder tirar os vendedores mais amadores, os vendedores que não estão agindo de maneira tão profissional quanto deveriam, e aí com isso eles vão melhorando todo o ecossistema. Só que se eles apertarem demais, se eles extraírem demais, eles vão estrangular o mercado como um todo e vão abrir espaço para a concorrência. Só que o que me preocupa muito é que se a gente traçar aqui um paralelo entre Mercado Livre, Shopee e TikTok, o Mercado Livre ele levou cerca de 20 anos para começar a extrair dinheiro desse ecossistema que ele criou. A Shopee fez isso em cerca de 5 anos, começou a fazer isso em cerca de 5 anos. O TikTok Shop entrou no Brasil há cerca de 1 ano e já está fazendo isso. Já aumentou pra caramba as tarifas, né? Já avisou que vai aumentar pra caramba as tarifas e esse ciclo está sendo cada vez mais rápido. Antes a gente ainda tinha esperança, aquela esperança de sempre, né? Ah, daqui a pouco surge um novo marketplace, aí a gente migra para lá, vai ter um benefíciozinho. Só que agora o ciclo que eu tenho visto é que cada vez mais rápido esses marketplaces estão saindo do momento de subsídio para o momento de extração, né? Eles estão criando uma dependência muito rápida na comunidade, no ecossistema de compradores, vendedores, motoristas, entregadores, pontos de coleta e tudo mais, e isso aí está se tornando algo que me acende um alerta. Eu acho que cada vez mais o vendedor de marketplace precisa ter estratégias de ter os seus próprios canais de venda.
Nem que seja você fazendo meia dúzia de vendas pelo WhatsApp, por uma loja virtual de uma plataforma qualquer que você vai montar, alguma coisa desse tipo, vender em página de rede social, não sei. Mas eu acho importante, se você é vendedor, você entender esses 3 momentos que todo marketplace passa e você criar seus próprios canais de venda para você poder não ficar 100% dependente. Então vou encerrando esse vídeo por aqui, te agradeço por ter assistido, quero saber nos comentários aí se você já tinha percebido esses ciclos, né, pelos quais os marketplaces passam, o que você acha disso e o que você faz para se defender. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa o teu like, deixa teu comentário e, por favor, se inscreve no canal e veja os outros vídeos, porque tem bastante conteúdo bem legal para você assistir, se você está interessado aí nesse mundo das vendas online. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Valeu!